Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse nosso primeiro contato, eu gostaria apenas de fazer alguns testes com vocês. Por favor, utilizem a parte de perguntas para me dizer se vocês me ouvem, me veem e se vocês veem o nosso vídeo institucional. Agora está pausado. Pronto. Digam para mim, por favor. Rodrigo Ginaldo, Lenita. Não me vê. A Alessandra diz que está tudo ok. Deixa eu dar uma olhadinha no meu vídeo de novo. Enquanto isso, eu também hoje eu vou estar aqui com o meu colega Thales. Thales, gostaria de fazer os testes? Olá pessoal, boa tarde a todos. Também se puderem confirmar que conseguem me ver e ouvir normalmente, agradeço também. Ok, perfeito. Estou vendo aqui algumas confirmações já através do chat. Muito obrigado pela confirmação. Bom, vi aqui alguns relatos na sessão de perguntas que o áudio estava baixo. Creio que talvez deva ter normalizado. Se alguém ainda estiver enfrentando algum problema para me ouvir, pode me sinalizar. Pelo menos o meu retorno aqui está perfeito, Thales. E vamos ver que horas são. Já está na hora de começar, então vamos começar efetivamente o nosso webinar de hoje, referente a esse tema que eu considero particularmente muito relevante. Eu me chamo Daniel Cunha Barbosa, pesquisador de segurança na E7 Brasil, e hoje, como vocês já bem receberam, estou aqui com o Thales Santos, o nosso engenheiro de pré-vendas. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Daniel. Agora vocês me ouvem? Maravilha. Sucesso. Áudios ajustados, então. Vamos à apresentação. Esse tema eu estava olhando recentemente no nosso blog We Live Security, inclusive recomendo que vocês acessem ele. Eu postei sobre isso, né? Escrevi um artigo sobre isso. Já tem uns 2 anos, achei que tinha sido mais recente, falando sobre a importância da gestão de patches, né? O título do artigo é: se não puder fazer mais nada, faça update. E não é um ponto de vista, agora sim, não é um ponto de vista só meu, né? Não é a opinião do Vira, a opinião da E7, não é algo pessoal ou empresarial nosso, é uma questão do mercado de segurança como um todo. E aí eu trago para vocês apenas 4 notícias, infelizmente nós temos diversas delas circulando, se não diariamente, numa periodicidade bem baixa. A primeira delas que vocês veem aí é sobre o grupo Rival, que foi uma campanha que chegou em várias empresas, inclusive entidades governamentais norte-americanas, chegou até na NASA esse, esse movimento de ataque. O segundo é o do Banco Alemão, também um alto impacto na região de
onde ele atua, os ataques usando protocolos de comunicação de servidores, ali na terceira, e o ICAO, que é uma seção da ONU que também foi atacada devido a essa característica que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. E alguns desses terminaram em vazamentos, alguns foram ransomwares, né? O Revil, o primeiro que eu citei ali, que afetou a NASA também, ele é um grupo de ransomware. Então, a série de ataques aí teve também uma série de desfechos, são diversos tipos de grupos que utilizam dessa vertente para conseguir abordar. Então, pode ter ransomware, pode ser exclusivamente espionagem, aumento de botnets, os fins que podem ser dados para ataques que se aproveitam desse tema que nós vamos falar hoje são diversos, mas nesses 4 pontos, nessas 4 notícias que eu trago para vocês aqui hoje, tem um ponto em comum que é exatamente o motor que nos move a falar dessa vertente de segurança, que todos os ataques são relacionados a alguma vulnerabilidade. Né? Todos eles se iniciaram devido a alguma vulnerabilidade, que na verdade é uma falha técnica, nada mais do que isso. E quais são as características dessa vulnerabilidade? Né? Basicamente, uma vulnerabilidade é uma falha no software, uma característica de software que faz com que ele tenha um comportamento anômalo e é possível ou não explorar esse comportamento anômalo. E isso pode acontecer em qualquer software, seja um sistema operacional, seja um programa instalado dentro do Windows, Linux, Mac, o que quer que seja um componente do Office, e às vezes é só um componente mesmo, não é o pacote Office, às vezes é uma biblioteca que tem uma vulnerabilidade que, se abordada de determinada forma, causa um problema no sistema, às vezes só no Office, às vezes no sistema como um todo. Vulnerabilidade pode estar em serviço de rede, né? Não podemos esquecer que quando você acessa uma página, quando você acessa o servidor FTP ou qualquer outro tipo de serviço, tem um software rodando ali por trás, e esses softwares, infelizmente, também são passíveis de terem problemas de desenvolvimento, características que façam com que eles se comportem de forma inadequada. Eu me lembro que, certo tempo atrás, eu fiz até uma demo num dos nossos eventos, onde o papel do atacante, né, que estava lá no vídeo, ele explorava uma vulnerabilidade de um arquivo zip, ou seja, um descompactador de arquivos tinha uma vulnerabilidade que acabava dando privilégio de sistema para quem conseguisse explorar. Então, as vulnerabilidades estão por aí, infelizmente, elas são muito, muito comuns e elas são muito utilizadas porque é uma das principais vertentes de acesso inicial. Para quem conhece a Cyber Kill Chain, né, o processo de abordagem utilizado para os criminosos para comprometer o ambiente, tem algumas vertentes principais para essa abordagem. A exploração de vulnerabilidades é a mais adequada para os criminosos porque ela não depende de interação humana. Então, basta que o cybercriminoso entre em contato direto com o software. Claro, tem uma série de requisitos necessários para que isso aconteça e traga o resultado que o criminoso quer, mas atendendo a esses requisitos, ele não precisa de interação humana, não precisa que alguém clique no phishing, que é a segunda abordagem mais utilizada pelos criminosos, né? Tanto exploração de vulnerabilidades quanto o phishing. O phishing é amplamente mais usado no mundo todo, porque é mais fácil você enganar uma pessoa do que um software, né? Infinitamente mais fácil, infelizmente, mas as vulnerabilidades não têm um papel secundário, elas disputam a primeira colocação dessas abordagens, tamanha a importância e o impacto que elas podem trazer para o ambiente. Então, um código, que eu vou falar um pouco mais de todos esses assuntos à frente, mas apenas para que tenham essa ciência, né, que um código que faz uso, que consegue explorar essa vulnerabilidade é chamado de exploit. Exploits costumam ser bastante direcionais, não existe um exploit coringa que pode ser usado para qualquer coisa, mas após desenvolvido ele pode ser usado de forma muito, muito simples, não é complexo de utilizar
Tá aí ferramentas como o Metasploit Framework, por exemplo, que com 4, 5 linhas de comando você consegue explorar uma vulnerabilidade e criar uma sessão no seu alvo sem muitas dificuldades. Então não é um bicho de 7 cabeças usar uma vulnerabilidade e muitos, como eu citei, muitos softwares as possuem. Então é necessário que nós tenhamos um pouco de atenção, tratemos com um pouco mais de carinho, né? Eu escrevi sobre isso também no artigo que eu mencionei há pouco e falo para vocês agora, olhem com carinho para esse quesito, se não puderem fazer nada além disso, é óbvio que segurança é eficiente, é cada vez mais eficiente quando se trata de camadas, mas esse ponto em específico, de gestão de patches, de aplicação de updates, é bastante importante. Então, se escolher um ponto de partida, está sem budget, não consegue comprar software de antivírus, que eu particularmente acredito que seja um tiro no pé, né? Deixar qualquer host que seja desprotegido, mas supondo que o cenário esteja um pouco mais complexo, não seja possível adquirir softwares de proteção, quaisquer que sejam, seja mais básico como o endpoint, sejam mais robustos como o EDR, parte desse princípio de que deixando atualizado, o ambiente vai estar mais protegido. É necessário uma série de gestões adicionais sobre diversos pontos do ambiente, mas o update é realmente essencial. E para trazer um pouco para vocês sobre o panorama das vulnerabilidades, eu trouxe aí alguns dados do VulDB, que é um site bem conhecido também, que trata sobre esse tema. E isso aí nos últimos anos, né, tem sempre crescido, porque a demanda por software está sempre cada vez mais alta, né? A gente tem aí, tratando só sobre 2023, agora, quase 90 vulnerabilidades por dia. Essa média de pontuação que vocês veem aí é sobre a severidade da vulnerabilidade, né? Para quem não está tão familiarizado, a vulnerabilidade ela é descrita como severidade de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, mais crítico para o ambiente. Se vocês se lembrarem aí, Log4Shell, que foi uma muito conhecida, que era uma interação com servidores web, ela permitia shell reverso, basicamente fazendo uma consulta numa URL, e ela era vulnerabilidade com score 10, porque ela era muito fácil de explorar e também tinha um grande impacto no servidor. E esse 6.5 pode parecer pouco, mas eu não quero que vocês vejam como pouco, porque às vezes a vulnerabilidade tem essa média de pontuação, mas boa parte delas permite que o criminoso entre no ambiente. E uma vez dentro do ambiente, ele pode utilizar de uma série de recursos, uma série de ferramentas para conseguir fazer com que o acesso dele tenha mais privilégios, como por exemplo, como uma escalação de privilégio, e comprometer o servidor bem além do que aquela vulnerabilidade tinha previsto. Então, não se deixem levar por, às vezes, um número baixo, porque mesmo uma vulnerabilidade de número baixo pode permitir o acesso ao servidor, e isso daí pode trazer diversos problemas para o ambiente. O último número basicamente mostra como tem aumentado isso aí, né, nos últimos anos, como isso aí tem sido cada vez maior, essa descoberta de vulnerabilidades. Isso daí é um número só de setembro, 2.492 vulnerabilidades descobertas em setembro. Ano a ano já tem acho que 6, agora eu não me lembro se 6 ou 7 anos, eu sei que é uma boa quantidade de anos que o número máximo de vulnerabilidades descobertas naquele ano aumenta gradativamente. Depois que ele começou nesse ritmo, ele nunca mais diminuiu, né? Essa é uma visão geral que mostra quão importante é fazer essa característica de gestão de patches. Como eu comentei, eu comento mais no artigo que eu escrevi do que falei agora para vocês aqui, mas trazendo brevemente para a nossa discussão aqui, quando você tem softwares desatualizados, o ambiente por padrão já está mais vulnerável, né? Se você deixa, por exemplo, a última versão estável de qualquer software que você tenha no ambiente inteiro, os criminosos vão ter tido menos tempo de trabalhar sobre aquele software e menos tempo, consequentemente, de descobrir se tem alguma vulnerabilidade ou não, consequentemente também mais dificuldade em explorar o seu ambiente devido a características daquele software. E quais são os softwares mais afetados por essas vulnerabilidades, né? Invariavelmente
são sistemas operacionais, por quê? Porque é a base de todos os outros softwares. Então, descobrir uma vulnerabilidade num sistema operacional é bastante interessante para os criminosos. A gente tem aí 51%, né, se a gente somar sistemas operacionais desktop e sistemas operacionais mobile, a gente soma 51% de vulnerabilidades em sistema operacional. Ou seja, todos os sistemas operacionais, né, todos os softwares são instalados com base em um sistema operacional. É interessante que os criminosos desprendam tempo para descobrir vulnerabilidades nesses pontos e tentar atacá-los, visto que, às vezes, um software, como, por exemplo, um software de servidor de rede, um software de servidor de página, um servidor FTP, pode não ter em todo ambiente, mas quase todo ambiente vai ter um sistema operacional. Tendo uma vulnerabilidade para esse sistema operacional é um coringa para os criminosos. Passando para 32, desmembrando agora um pouco, 32%, como eu comentei, sistema operacional com foco em Windows, Linux e Mac, principalmente o Windows, que é o sistema operacional mais utilizado no mundo inteiro, seja corporativo, seja em âmbito pessoal, doméstico. 19% servidores mobile, sistemas operacionais mobile, como Android e iOS, e os demais aí vão espalhando para outras vertentes, como browsers, softwares internos de gestão do próprio sistema operacional, ou que foram instalados posteriormente, né? E os criminosos sempre vão focar no que é mais popular. O Windows é mais popular, eles vão se esforçar bastante para ter vulnerabilidades para Windows. Sabe-se que Office também é muito comum, vão se esforçar para ter vulnerabilidade nisso. A parte de plugin de WordPress, que está com 11%, WordPress é a plataforma de serviços web mais utilizada no mundo. Eu não tenho esse dado de 2023, mas passou por muito tempo sendo uma plataforma mais utilizada no mundo. É muito interessante para os criminosos terem uma vulnerabilidade dele, porque eles vão conseguir permear diversos ambientes. Então, é interessante focar naquilo que é mais comum para os criminosos quererem abordar, para iniciar esse processo de, por exemplo, atualização do sistema, gestão de patches do sistema, não necessariamente porque os softwares sejam mais vulneráveis, mas porque eles vão ser mais vistos pelos criminosos vão tentar mais arduamente procurar vulnerabilidades nele para explorar e entrar no ambiente. Então, procurem sempre, se precisarem de algum auxílio para priorização do que vai ser atualizado primeiro, qual o esforço vai ser dedicado para atualização, foque nesse ponto. Né? Dificilmente vocês vão errar. Vocês olharem e falar, olha, o que mais tem de ataque é sistema operacional. Vamos fazer patch no sistema operacional de todo mundo. Depois passa para mobile, depois passa para todos os browsers, e assim vai. Né? Olhar para onde os criminosos estão olhando e começar a mediação por ali costuma ser, sim, um excelente caminho. E como que a gente está nesse caminho aqui no Brasil? Né? O que nós temos na América Latina que faz com que essas vulnerabilidades sejam exploradas? Como está dividido isso aí na América Latina? Infelizmente, o Brasil encabeça a lista de países mais afetados por vulnerabilidades. Ele está em primeiro lugar, seguido de México, depois vem Colômbia, Argentina e Chile. E é por uma série de questões, né, tanto econômicas quanto características técnicas que nós temos aqui no Brasil. Eu vou citar um pouquinho mais à frente aí 4 das vulnerabilidades que nós mais vimos nas nossas telemetrias aqui da E7, mas para que vocês entendam como poder abordar esse tipo de vulnerabilidade, como pesquisar se determinado software que vocês possuem tem vulnerabilidade ou não, é interessante se familiarizar com essa nomenclatura. Então, as vulnerabilidades são basicamente divididas em 3 segmentos. Vocês têm aí, no caso do nosso exemplo, o CVE 2017-11-882. O CVE basicamente é a sigla para Common Vulnerabilities and Exposures, que é basicamente o órgão que regula e faz a centralização dessas informações. Vocês podem achar essas informações muito facilmente na internet. Procurando por CVE, vocês já conseguem ter bastante dessa informação.
o segundo bloco de informação é o ano em que a vulnerabilidade foi registrada, não necessariamente ela foi divulgada naquele ano, mas o trabalho de divulgação está bem mais rápido que antigamente, então normalmente o ano de registro é o ano que ela aparece mesmo, e o número de identificação final é basicamente o ID, é como você vai encontrar a vulnerabilidade específica que você está procurando. Só salientando os exemplos que eu vou trazer aqui, né, eu vou citar 4 exemplos de vulnerabilidade, eles têm ano de registro e ano de correção muito similares. Não necessariamente é uma regra, mas o ano de registro costuma sim ser o mesmo ano em que a correção para aquela vulnerabilidade é lançada. E com essa classificação de vulnerabilidade, como eu citei, é possível fazer pesquisas sobre ela e trazer uma série de informações adicionais, como por exemplo, isso aí existem várias fontes de consulta, CVE Details, CVSS, vocês podem pesquisar essa estrutura de classificação em diversas fontes, mas elas detêm basicamente estruturas padrão de informação. Então você consegue, por exemplo, obter informações referentes a como aquela vulnerabilidade é explorada, se você tem remediação já pronta para ela ou não, ano de lançamento, descrição do que ela faz no sistema, sistemas afetados por ela em determinados versionamentos, ou se determinado sistema operacional é que detém essa vulnerabilidade. O acesso à informação dela traz essa série de informações que podem ser usadas também para a remediação do ambiente. Então, pesquisando pela vulnerabilidade, você consegue também ter um norte, nem sempre tem a descrição técnica de como você vai abordar isso aí no sistema, como você vai corrigir, mas é interessante para quem produz o software que está vulnerável propiciar também uma correção. Então, muito provavelmente, se você acha uma vulnerabilidade no seu sistema, fazendo o update daquele software, daquele sistema específico, você vai corrigir automaticamente aquela vulnerabilidade. Não necessariamente é 100% das vezes assim, mas boa parte das vezes é assim que funciona. E agora a gente vai falei um pouquinho da nossa telemetria, como nós temos visto essas vulnerabilidades, e agora eu vou expor para vocês algumas das vulnerabilidades mais identificadas no ano de 2023. Aqui, esses já são dados de Brasil, tá? Agora a gente não fala mais de América Latina, a gente está falando de Brasil. A primeira é um CVE de 2018, ele afeta basicamente o Windows Server 2008 e o Windows 7, e a vulnerabilidade aqui é na gestão de recursos. Quando uma aplicação tenta acessar alguns dos recursos desses sistemas operacionais, ela causa um erro que pode acabar permitindo aí a escalação de privilégio, pode acabar causando corrupção do sistema, mas essa em específico não possui Remote Command Execution, né? RCE, que é uma das mais temidas, é quando o criminoso aborda uma vulnerabilidade RCE com sucesso, ele consegue acesso ao sistema. Basicamente, a Remote Command Execution é isso, é conseguir trazer o acesso para o criminoso no primeiro contato. Como vocês veem aí na última linha, já possui patches disponíveis, vai ser uma constante em todas as 4 vulnerabilidades que eu vou trazer para vocês hoje. Essa aqui já é um pouco mais antiga, né? Ela foca mais no sistema operacional, afetava software de gestão de fonte, sabe, fonte do Word? Essa vulnerabilidade é referente a essa gestão de fontes. Ela não tem pontuação porque ela é tão antiga que não tinham implementado esse sistema de pontuação ainda, mas ela é considerada alta, né? Passa de 10 anos aí a data dela, mas ela é considerada bastante alta e bastante severa, e essa daí já é focada em RCE, ou seja, explorando essa gestão das fontes, por exemplo, de um software que a utilize, ela permitia a execução de comando remoto, permitia que o criminoso tivesse acesso ao ambiente, também possui patch disponível, e em 2023, né, como eu comentei, esse dado é desse ano, essa aí é a terceira mais vista, só que agora é na América Latina. Essa vulnerabilidade é a terceira mais vista na América Latina, passando para
2017, 11882, é um 7.8 de uma pontuação de 10, né, de severidade. Esse daí é um erro de manipulação de bytes dentro do Excel. O Excel, nessas versões que eu citei para vocês, 10, 13, 16 e a 2007, e também permite um RCE. Citando um pouquinho sobre essas versões, né, não é raro que empresas tenham versões de Office legado. Hoje em dia, 2016 já é legado há um bom tempo, principalmente após o lançamento do 365, mas é comum que as empresas tenham essas versões standalone do Office e muitas vezes nem se preocupam em atualizar, né? Isso daí os que nós utilizam para se aproveitar e conseguir permear o ambiente através de um phishing que tem um arquivo que parece inofensivo do Word, por exemplo, do Excel. Algumas vulnerabilidades aplicam-se também a PowerPoint, é possível desencadeá-las através do PowerPoint. Então, esse tipo de vulnerabilidade é muito perigoso para ambientes corporativos como um todo. Por essa característica que nós temos, eu falo pelo conhecimento que eu tenho de ambientes aqui no Brasil, de terem esses softwares legados funcionando sem sequer se pensar numa possibilidade de atualização. E como a Ultimania diz, também já possui patch disponível. Passando por essa aqui também, bastante antiga, focada também em diversos sistemas operacionais. Opa. Desculpa, pessoal. Agora passei certo. Confirme, por favor, se vocês estão vendo o slide na parte de perguntas, por favor, só para eu ter certeza que nada de errado aconteceu. Edinaldo confirmou que está tudo certo. Maravilha. Obrigado, Edinaldo. Evandro. Leonardo, maravilha. Obrigado pela confirmação. Então, continuando. Agora sim, essa aqui é a última que eu trago para vocês, mencionando uma vulnerabilidade também bem antiga, de 2012. Essa em específico é o terceiro ano consecutivo. É o terceiro ano consecutivo que ela é a mais detectada aqui na América Latina, tem uma severidade bastante alta, 9.3 é algo que passa do nível bem preocupante já. E essa aqui, eu reforço que não é só pelo impacto que ela causa no sistema, mas também pela simplicidade que ela pode ser explorada. Ela afetava o Excel 2003 e a versão do Office 2008 para Mac, que tratava também da má gestão de memória, que permitia a execução de RCE, ou seja, um arquivo do Excel, ou no caso do pacote Office inteiro da versão de Mac, podia trazer um criminoso para dentro do ambiente sem mais dificuldades. E essa daqui também já possui patch disponível. O que eu quis trazer para vocês com essas vulnerabilidades não é só citar dados históricos, mas principalmente esse ponto, de trazer essa reflexão, porque isso aqui é muito visto no Brasil e percebam que as que encabeçam as vulnerabilidades presentes aqui no Brasil são todas antigas. Não tem nenhuma de 2023 que eu mostrei aqui para vocês, que são as que nós mais detectamos. E todas essas vulnerabilidades extremamente antigas, uma de mais de 10 anos atrás, infelizmente continuam muito eficazes. Por isso os criminosos continuam usando ela. Né? Os ambientes, isso mostra minimamente que os ambientes não estão se preocupando em fazer essa atualização. Dá bastante trabalho, a parte do Thales vai falar sobre recursos que podem auxiliar nesse processo de atualização, mas em geral, sem uma gestão específica, fica ainda mais trabalhoso, né? Mas é importantíssimo seguir por esse caminho. Não é à toa que a gente traz esse conteúdo para que vocês olhem com um pouco mais de carinho para os softwares antigos que vocês têm, softwares legados. Muitas vezes o ambiente não permite que ele deixe de ser usado, mas é possível, às vezes, aplicar um patch, se ele não estiver mais sendo mantido por quem o fabricou, uma solução de contorno, algum firewall
que proteja a própria aplicação, algo que impeça que o criminoso interaja adequadamente com esse sistema operacional e traga as informações que ele está buscando. Então, é valiosíssimo para a segurança do ambiente você ter ou alguém dedicado a isso, ou em algum momento da semana, do mês, alguém dispor de tempo para cuidar dessa parte de atualização, porque, como eu comentei bem no início, quando um cybercriminoso quer abordar um ambiente, ele tem duas hipóteses principais. Ou ele aborda uma pessoa através do phishing, ou ele tenta explorar uma vulnerabilidade. Exploração de vulnerabilidade costuma não depender de interação humana, ou seja, se não tiver alguém protegendo o ambiente, softwares, né? Quando eu digo alguém, são softwares monitorando e protegendo em tempo real, esse criminoso entra sem sequer ser notado. Quando a abordagem é feita direto a um humano, é provável que a pessoa desconfie de algo, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre é assim. Quando é vulnerabilidade, o problema é um pouquinho mais grave, porque, como eu citei em todas essas aqui, boa parte delas já traz uma proximidade muito grande com o sistema. Então, isso aí, para o criminoso, é basicamente tudo que ele quer. Né? As que eu citei, as três que eu citei de Remote Command Execution, eles conseguem basicamente administrar o sistema junto com o administrador oficial do ambiente, né? Eles ficam ocultos lá fazendo toda a gestão. Mas eu já me estendi bastante. Agora eu passo a palavra para o Thales para nos dizer como nós podemos lidar adequadamente com essas questões e sair do outro lado de uma forma mais produtiva. Muito obrigado, Daniel. E bom, é, tendo todas essas informações, recebendo todas essas estatísticas trazidas aqui hoje, né? Alguns dados até chegam a assustar, né? Porque a gente consegue perceber que a maioria das vulnerabilidades mais exploradas aqui no Brasil são vulnerabilidades antigas, detectadas já há vários anos, né? A gente viu vulnerabilidade, por exemplo, que foi registrada em 2012. Então, mais de 10 anos depois, a gente ainda vê isso presente. Isso preocupa um pouco, na verdade, preocupa bastante, né? E a primeira pergunta que surge é aplicar ou não aplicar patches. Então, eis a principal questão. Bom, tem muita gente que já responde sem pensar duas vezes, tem que aplicar patch. Tem outras pessoas que já se sentem mais receosas ou preocupadas sobre a aplicação dos patches. Então, assim, existem diferentes abordagens, né? Assim, como a gente viu, tem vulnerabilidades que são mais críticas, são vulnerabilidades que geralmente têm maior facilidade em sua exploração, e na grande maioria das vezes a gente vai ter uma correção disponível de forma bem próxima ali à detecção, ao registro da vulnerabilidade. Então, assim, a maioria dessas vulnerabilidades, principalmente as que são de sistemas operacionais, né, o fabricante, o criador da aplicação do sistema operacional, ele acaba corrigindo de forma bem rápida aquela vulnerabilidade. Né? Claro, a gente sabe que algumas correções são mais complexas, demoram para sair assim de forma oficial, mas a maioria das correções elas saem de uma forma bem rápida. Né? Então, assim, a gente acaba tendo esse acesso à correção sem ter que esperar muito, né? Mas a grande dificuldade talvez seja na hora de a gente poder aplicar uma correção. E por que isso, né? Porque existem algumas principais dificuldades, né? Então, listando aqui para vocês algumas das principais dificuldades enfrentadas neste processo da gestão de vulnerabilidades e, consequentemente, da aplicação de patches, né? O primeiro ponto é não ter visibilidade total, ou seja, um dos primeiros pontos iniciais, na verdade, é não saber exatamente quais softwares estão instalados dentro do ambiente, né? Ou seja, a gente tem um parque com dezenas, centenas, milhares de máquinas, a gente não tem visibilidade completa de quais softwares estão instalados, quais estão, assim, sistemas operacionais talvez ali seja até mais fácil inicialmente, claro.
se a gente começa a ter ali mais equipes, mais filiais, mais escritórios remotos, às vezes pode acabar sendo difícil, porque a gente começa a ter outras equipes gerenciando, às vezes a gente tem uma gestão descentralizada, e a gente acaba não sabendo nem às vezes quais sistemas operacionais a gente tem, né? Às vezes alguma equipe colocou uma máquina Linux que a gente nem sabia, colocou uma máquina Mac, colocou o Windows mais novo que a gente nem tinha aprovado ainda que estava testando, às vezes pode acontecer, a gente sabe que isso é a realidade de muitas empresas, né? Então a gente não sabe, no final das contas, o que está instalado, né? Tanto no quesito sistema operacional, se o sistema operacional já às vezes pode ser difícil, quem dirá aplicações. Né? Então a gente não tem visibilidade de todos os aplicativos que estão instalados nas empresas. Né? Então eu não falo nem de itens que devem ser permitidos ou não. Não entro nem nesse detalhe. Eu digo assim, frente ao que está instalado e possivelmente em execução ou ali carregado na máquina, o que é aquilo, do que se trata. Né? Então, assim, o primeiro desafio é saber o que está instalado. Né? Então, ter visibilidade de todos os softwares instalados dentro do ambiente. E bom, uma vez que eu tenho ali uma série de aplicativos instalados, eu tenho uma série de sistemas operacionais dentro do parque, né, em relação aos sistemas operacionais, ainda falando de sistemas operacionais, ainda tem o fator de usar diferentes versões. Né? A gente sabe que um dos grandes desafios das empresas é padronizar o uso de versões de sistema operacional. Né? Claro, o objetivo sempre é tentar manter o mais atualizado possível, não só pensando principalmente na questão de segurança, mas também pensando na questão de suporte. Né? A gente sabe que os sistemas operacionais eles têm lá o seu ciclo de vida, de acordo com cada fabricante, e pós-encerramento do ciclo de vida, não é só a atualização de segurança que a gente não recebe mais. Na verdade, a gente não tem mais suporte nenhum do fabricante. Né? Então, qualquer tipo de correção que a gente precise, seja de segurança, seja de funcionamento, seja de colaboração, até mesmo com fabricantes de aplicativos de terceiros, isso já não existe mais. Né? Então, assim, a gente acaba ficando ali totalmente descoberto. Né? A gente não tem nenhuma cobertura de segurança ou qualquer outro tipo de manutenção para o sistema operacional. Né? Então, assim, no final das contas, a gente não sabe ao que a gente está exposto. Né? Então, a gente tem ali uma gama, a gente tem uma variedade ali de softwares, sistemas operacionais instalados, a gente não sabe ao que a gente está exposto. Será que esses softwares eles estão vulneráveis? Será que foi descoberta alguma vulnerabilidade para esse software? Será que essa vulnerabilidade é crítica? A gente não tem visibilidade. Né? Então, assim, são dois desafios que eles estão diretamente ligados. Então, primeiro, saber quais são os softwares e com base nestes softwares e sistemas operacionais, saber quais são as possíveis vulnerabilidades, atualizações disponíveis, né? Fazer todo o controle para saber se eu estou exposto ou não em relação a estes softwares. E aí, uma vez que é fato que esses softwares eles podem sim ou sim estar vulneráveis, não saber o que é prioridade, né? Como a gente muito bem viu, como o Daniel comentou, a gente tem ali pontuação de severidade, a gente tem indicadores que mostram ali a gravidade daquela vulnerabilidade, ou seja, existem vários fatores ali que podem serem combinados, né, para a gente chegar ali numa pontuação final de severidade de uma vulnerabilidade, né, talvez a facilidade que ela pode ser explorada, o que ela pode, qual que é o objetivo final, né, o que ela pode fazer, né, na nossa máquina, na nossa aplicação, execução remota de código, execução de código remoto, né, dentre outras ações. Né, então, assim, uma vez que a gente vai ter ali vários softwares vulneráveis, várias vulnerabilidades, a gente tem que também conseguir saber o que é prioritário, né? Porque o que é prioritário, a gente tem que conseguir corrigir primeiro, né? Porque se a gente tem algo que ali que é mais importante, a gente tem que dar prioridade, a gente tem que conseguir corrigir aquilo antes, porque a gente sabe, né, a gente conhecendo, detalhando o que é aquela vulnerabilidade, a gente sabe qual que pode ser o impacto, né? Então, é mais uma dificuldade que a gente pode ter, saber o que é prioritário para a gente poder focar e corrigir e atualizar primeiro. E em resumo, né, no final das contas, não é simples atualizar tudo. Né? A gente sabe que é um grande desafio assim, a gente conseguir atualizar 100% dos itens por N razões diferentes. Né? O exemplo mais claro que talvez todo mundo comente mas eu tenho aqui uma aplicação legada que realmente se eu atualizar ela vai parar de funcionar. O fornecedor ele fala que se atualizar para uma versão acima dessa que a gente está aqui na empresa já para de funcionar. Isso
isso no passado, né, acontecia muito com Java, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar com Java, né? Se atualizar a versão do Java, a aplicação não funciona mais. Assim como outras aplicações que sequer atualizam mais, né? A aplicação ela já encerrou, ela parou em uma determinada versão, ela já não atualiza mais, né? Então, assim, nesse caso nem tem mais o que fazer, né? Ela tem lá a sua lista de vulnerabilidades conhecidas, mas já não tem mais o que fazer, né? A aplicação ela já não tem mais versão nova, né? Então existem diversos cenários, né? Dentre outros que a gente poderia citar, né? Por exemplo, mas e se eu atualizar e o aplicativo parar de funcionar? Né? Melhor não atualizar, não vou mexer lá porque agora está funcionando. Eu posso colocar uma versão nova e deixar de funcionar. Então, assim, existem N razões que podem dificultar o processo de atualização completa dos softwares. A gente entende, a gente sabe que isso existe, é uma realidade, é um fato, mas, né, como o Daniel muito bem comentou, a gente, se não tem nada ali para a gente fazer até então, a gente tem que atualizar. Né? A gente tem que atualizar, e se for o caso mais drástico, né, daquela aplicação que já não atualiza mais, já não tem mais o que fazer, né, tentar colocar assim, uma medida de controle ainda assim, para poder proteger o uso daquela aplicação, fazer um uso mais seguro da aplicação, né, utilizando Fire ou algum outro método de controle ali de acesso, etc. Né? Então, assim, a gente entende que não é a tarefa mais simples possível, mas a gente tem que começar, a gente tem que fazer, a gente tem que implementar uma gestão de vulnerabilidades, uma gestão de patches, né, de atualizações no nosso parque. Né? E a medida, conforme a gente vai implementando, se a gente não tem ainda uma rotina definida, uma vez que a gente vai implementando isso, a gente começa a amadurecer essa rotina. Então, assim, talvez numa primeira versão, realmente não vai ser ali a melhor rotina possível, talvez não vai cobrir todos os softwares, ainda assim a gente vai encontrar ali algumas situações adversas no início, mas vai servir como uma base para a gente já definir uma política, para a gente já conseguir manter certos determinados aplicativos, determinados SEOs atualizados, e a ideia é que a gente consiga melhorar, a gente consiga evoluir esse plano, essa estratégia, para que a gente tenha ali um processo contínuo de gestão de patches e vulnerabilidades. Então, as dificuldades, elas existem, mas a gente tem soluções, a gente consegue sim implementar medidas para que a gente consiga implementar esse plano eficaz, como eu comentei. Bom, e visando apoiar esse processo de facilitar a vida dos administradores para a implementação de um plano de gestão de patches e vulnerabilidades, a E7 ela lançou agora no ano de 2023, mais especificamente em julho, um módulo dedicado das nossas soluções chamado Vulnerability Assessment e Patch Management. Né? Então, um módulo dedicado a apoiar as empresas, a apoiar os administradores de TI, de segurança, a montar um plano de gestão de vulnerabilidades e de patches. Claro, a gente sabe que podem ter sim alguns processos ali que não envolvem tecnologia por trás disso, né, documentações para descrever procedimentos, datas, períodos que isso deve ser feito, mas a solução, a ferramenta, né, a solução tecnológica, ela vem para apoiar e visando inclusive automatizar esse processo, para facilitar o processo de atualização e gestão de vulnerabilidades. Né? Então, como a grande maioria de vocês deve saber, a E7 ela tem um amplo portfólio de soluções de segurança visando proteger estações, servidores, dispositivos móveis, além de outras camadas de segurança também. E agora, mais recentemente, a E7 lançou oficialmente um módulo de gestão de patches e vulnerabilidades. Essa é uma solução corporativa, né? Então é mais focada para implementação em empresas, claro. Quando a gente fala de gestão de patches e vulnerabilidades, a gente não está deixando de fora também os nossos dispositivos pessoais também. É muito importante também a gente ter cuidado com os nossos dispositivos pessoais para a gente poder atualizar o que a gente utiliza, tanto a nossa máquina, aplicando as últimas atualizações disponíveis, quanto os aplicativos que a gente utiliza, aplicativos de banco, dentre outros, navegadores, etc. Mas quando a gente fala em empresa, a gente sabe que o desafio é muito maior, né? Porque a gente está lidando com dezenas, centenas, milhares de máquinas, e esse processo ele se torna ainda mais complexo. Então, trazendo aqui algumas das características da solução de gestão de patches e vulnerabilidades da E7. Então, deixa eu carregar aqui todas as informações em tela. Então, o principal objetivo, pensando ali na gestão de vulnerabilidades, é permitir com que a gente busque vulnerabilidades presentes. Né? Então, assim, uma vez que a gente vai ter acesso a saber quais softwares estão instalados, né, que
como eu comentei, é uma das principais dificuldades, né? Então a gente passa a ter acesso à lista de softwares instalados, a gente consegue fazer o escaneamento, a varredura para poder saber quais são as vulnerabilidades presentes nestes softwares ou sistemas operacionais, né? Como o Daniel muito bem comentou, a base ali, né, para a gente ter esses aplicativos instalados são os sistemas operacionais, né? Então as principais vulnerabilidades ali, em grande maioria, são encontradas nos sistemas operacionais, né? Então permite com que a gente escaneie e a gente busque vulnerabilidades presentes nestes aplicativos ou sistemas operacionais. A solução ela consegue detectar mais de 35 mil vulnerabilidades, né? Então tem uma base bem ampla, um catálogo bem amplo de vulnerabilidades conhecidas, detectadas pela solução. Então, assim, ao todo são mais de 35 mil vulnerabilidades catalogadas. Então, assim, não só pensando historicamente no que a gente já tem ali, como aqueles casos mais antigos que o Daniel muito bem comentou, como o que é detectado atualmente, né? Porque a gente sabe que conforme os aplicativos vão sendo lançados, os cybercriminosos eles trabalham para poder explorar, entender o que tem de vulnerável, para poder montar ali um exploit, né? Para poder conseguir explorar aquela vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo a ferramenta ela permite a aplicação dos patches, né? Então geralmente quando a gente tem uma vulnerabilidade encontrada em algum aplicativo, em algum sistema operacional, a correção é aplicar um determinado patch, né? Subir a versão daquele aplicativo para uma versão posterior, aplicar um patch de segurança que vai fazer alguma alteração ali, poder encerrar, poder fechar aquela vulnerabilidade, né? Então a solução ela também permite a aplicação de patches. Né? Então, falando especificamente da parte de Vulnerability Assessment, que seria a parte de gestão de vulnerabilidades, então, os principais bônus, né, da solução seria em relação a exatamente isso, ter visibilidade dos aplicativos instalados versus as vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, uma vez que eu sei, por exemplo, que eu tenho os navegadores Google Chrome, Firefox instalado nas minhas máquinas, eu vou conseguir saber quais versões eu tenho desse aplicativo e quais vulnerabilidades eu tenho, por exemplo, em cada versão ali do aplicativo encontrado. Informação sobre a criticidade das vulnerabilidades encontradas. Também, como a gente estava comentando, é importante ter ali visibilidade da criticidade de cada uma das vulnerabilidades, né? Porque assim, a gente sabe que ali uma determinada aplicação ela pode ter ali N vulnerabilidades encontradas. Então, assim, a gente tem que conseguir ter visibilidade do que é mais crítico, do que é prioritário. Né? Então, a solução também consegue indicar ali a criticidade, né, a pontuação ali de severidade ali daquela vulnerabilidade para que a gente consiga ali definir prioridade e conseguir corrigir ali aquela determinada vulnerabilidade o quanto antes, né? E o importante é a gente conhecer com o que a gente está lidando, né? Então, assim, todas as vulnerabilidades elas são amplamente detalhadas. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o fabricante daquela aplicação, o sistema operacional, o detalhe técnico daquela vulnerabilidade. Né? A gente tem até acesso a um link do próprio fabricante da aplicação ou do sistema operacional que mostra em detalhes ali do que se trata exatamente, né? Para a gente saber com o que a gente está lidando, né? Apenas citar a vulnerabilidade, ok, já mostra inicialmente qual que é o aplicativo, mas a gente tem que saber exatamente com quem está lidando, não só em termos de criticidade, mas saber do que se trata exatamente, né? O que permite, o que isso faz, né? Qual seria o possível resultado, né? Então a gente tem que ter visibilidade completa do que é aquela vulnerabilidade, né? E com essas informações a gente consegue trabalhar fazendo filtros, por exemplo, para facilitar ainda mais o nosso dia a dia, a gente consegue criar filtros para poder limitar a visualização, né? Porque uma vez que a gente tem um parque muito grande, pode sim, com certeza, aparecer um número ali muito alto de detecções. E para a gente não ficar perdido naquele montante de vulnerabilidades detectadas, a gente pode criar filtros para poder, por exemplo, encontrar só de um aplicativo, só os que têm severidade mais alta, fazer determinados filtros para poder limitar a visualização dentro da solução. Bom, e a outra capacidade, como eu estava comentando, então, além de fazer a gestão das vulnerabilidades, a gente também vai fazer a gestão dos patches, né, que seriam aí as correções que serão aplicadas dentro dessas vulnerabilidades, né, para poder geralmente subir ali a versão de um determinado aplicativo, né, para poder aplicar um patch de segurança que vai ajudar na correção definitiva, etc. Né, então, algumas características, alguns detalhes da gestão de patches, né? Então, permitir, por exemplo, agrupar aplicações com vulnerabilidades presentes. Né? Então, por exemplo, sabendo
o total de aplicativos instalados, a gente consegue ali filtrar quais aplicativos instalados possuem alguma vulnerabilidade presente, né? Porque pode, claro, com certeza, ter algum aplicativo que ainda não tem alguma vulnerabilidade descrita, catalogada, né? Algum aplicativo que está já na última versão, por exemplo, e ainda não foi descoberta nenhuma vulnerabilidade naquela versão, por exemplo. Então a gente consegue separar ali o que, né, não está vulnerável com o que está vulnerável até então. E, novamente, a capacidade de aplicação de filtros, né, agora pensando na parte de aplicar as correções, né? Então, da mesma forma para as vulnerabilidades, a gente também conseguiria aplicar esses filtros para as correções, da mesma forma, né, por nome, versão do aplicativo, severidade, né, para poder filtrar e ali talvez focar no que é mais importante, focar numa determinada aplicação, que a gente sabe que alguns cenários podem ser importantes, né? Por exemplo, eu li uma matéria, ouvi aqui na própria console aqui da solução, que tem uma vulnerabilidade crítica para algum leitor de PDF, por exemplo. Eu posso fazer um filtro para ver todo mundo que tem aquela vulnerabilidade, listar as máquinas ali que atendem aquela determinada versão e possuem aquela vulnerabilidade ali em questão, para poder focar. Como eu sei que aquilo lá de criticidade extremamente alta, eu posso focar através de um filtro aplicar a correção somente naquele aplicativo até então. E um ponto interessante é que a gente pode fazer essa correção tanto manualmente, ou seja, pontualmente, para selecionar alguma máquina ou algum aplicativo e disparar uma correção pontual, manualmente, como eu também posso criar rotinas automatizadas, né? Porque o objetivo também é que a gente consiga fazer um processo contínuo, né? Então, claro, fazer uma correção pontual pode ser importante em determinado momento? Pode sim, claro, como eu estava dando esse exemplo do leitor de PDF, mas pensando numa rotina, num processo contínuo de gestão de patches e vulnerabilidades, a gente pode fazer, inclusive, pensar em definir rotinas de correção. Então, essas rotinas de correção, o que ela seria? Né? A gente poderia configurar a solução para uma agenda, né, dentro da solução para aplicar os nossos patches, né? Então, assim, a gente poderia configurar ali dias na semana que a gente poderia aplicar esses patches, né? Claro, a aplicação de patch não é algo que a gente precisa fazer, por exemplo, todo dia, né? É algo que com certeza deve estar alinhado aí com a política de segurança da empresa para definir ali um agendamento otimizado. Porém, ele deve ser sim feito, né? Então, visando a automação, a automatização do processo, a gente pode configurar, por exemplo, para fazer em determinados dias ali, horários específicos, janelas, né? Que seriam janelas de manutenção, por exemplo, para aplicação destes patches, né? Então, para a gente poder automatizar o processo. E aí a gente pode, por exemplo, definir a nossa estratégia, né? Pensando numa rotina automática, a gente pode definir a nossa estratégia para a aplicação desses patches, né? Por exemplo, eu vou ter ali uma política de aplicação de patches mais permissiva por característica do meu ambiente, ou seja, eu vou aplicar ali todas as correções que a solução encontrar, com exceção ao que eu não permiti, ou seja, com exceção ao que eu inseri na exclusão. Ou não, aqui no meu ambiente, como é um ambiente um pouco mais controlado, aqui é um pouco mais restrito, eu não posso sair corrigindo tudo assim, sem nenhum teste, sem nenhum filtro prévio, né, sem olhar antes a lista de aplicativos, né, então eu posso mudar a estratégia e colocar ali na automação para poder corrigir automaticamente só o que foi previamente aprovado e o que não foi aprovado não será corrigido, né, então eu posso ali definir a minha estratégia, cadastrar aplicativos que não podem ser atualizados automaticamente, né, então isso é muito importante também para poder fazer ali uma gestão eficaz de vulnerabilidades e patches que vai refletir a realidade do seu ambiente, né? Porque a gente sabe que cada ambiente vai ter ali uma lista de aplicativos utilizados, né? Algum aplicativo pode ser que não possa ser atualizado assim sem um teste prévio, né? Na verdade, a gente sabe que em empresas, geralmente, ainda mais quanto maior o tamanho da empresa, a gente não atualiza aplicativos em massa assim de uma forma tão simples, né? Eu vou disparar uma versão nova de algum aplicativo, eu não vou colocar ali para 100, 200, 300 máquinas ou 1000 máquinas ao mesmo tempo. Eu vou testar ali num determinado número de máquinas menos críticas, vou confirmar que aquele aplicativo não gerou nenhum tipo de problema, aquele patch não gerou nenhum tipo de problema na máquina, e aí só então eu consigo disparar isso em massa, pensando ali em aplicar em todo o parque, né? Então, inclusive é uma boa dica, né, para a gente fazer isso de uma forma mais segura. Porque, claro, com certeza, as atualizações, os patches, eles visam ali resolver problemas de segurança, implementar melhorias, mas a gente sabe que algumas vezes eles podem entrar em algum tipo de conflito com algo ou gerar algum tipo de problema, até mesmo em algumas vezes problemas conhecidos daquele determinado patch, alguma coisa do tipo, né? Então, a recomendação sempre é testar primeiramente antes de fazer a aplicação em massa. E falando um pouco de disponibilidade, né,
para quem já conhece as soluções corporativas da E7, né, esse é um módulo relativamente novo, como eu comentei, ele foi lançado oficialmente no mês de julho deste ano, de 2023, né, e ele foi lançado, ele foi incorporado dentro das nossas soluções, né, o gerenciamento dele é feito através da nossa console em nuvem, que seria o E7 Protect Cloud. Para quem conhece a nossa console de gerenciamento, o E7 Protect Cloud é por lá que a gente faz o gerenciamento, é uma solução totalmente integrada na nossa console de gerenciamento e no nosso endpoint também, né? E falando um pouco sobre disponibilidade, né? Onde eu consigo utilizar esse módulo, né? Em que licenciamento que eu vou ter acesso a esse módulo de gestão de patches e vulnerabilidade? O módulo ele está disponível dentro de 2 licenciamentos que a E7 possui. Né? A E7 ela tem vários licenciamentos, mas somente em 2 a gente consegue utilizar o módulo de gestão de patches e vulnerabilidades. São eles o E7 Protect Complete e o E7 Protect Elite. Né? Então, são os nossos bundles, são os nossos licenciamentos que oferecem acesso aí ao módulo de gestão de patches e vulnerabilidades. Né? Inclusive, se em dado momento algum de vocês precisar efetuar algum tipo de teste, gostaria de comentar, gostaria de ressaltar que oferecemos sim, trial, licença do tipo trial, licença de teste de avaliação das nossas soluções, para que vocês testem a ferramenta no ambiente de vocês, para conseguir comprovar a funcionalidade e utilizar não só o módulo de gestão de patches e vulnerabilidades, assim como todos os outros recursos de proteção entregues pelas soluções da E7. Bom, com isso encerramos oficialmente o conteúdo que gostaríamos de trazer aqui para vocês neste webinar de hoje. Vamos olhar agora se tivemos alguma pergunta durante o webinar. Caso não tivermos, caso quiserem aproveitar para perguntar neste momento, estamos à disposição para poder responder as perguntas de vocês. Vamos dar uma olhada aqui na seção de perguntas para visualizar se tivemos perguntas durante o webinar de hoje. Deixe-me ver aqui. Ok, bom, vejo que temos algumas perguntas sim. Primeira pergunta, a pergunta do Almir. Esta ferramenta aceita quais sistemas operacionais? Windows, Linux, Mac OS? Excelente pergunta, Almir. A ferramenta ela foi lançada agora em sua primeira versão. Ela está disponível inicialmente para estações Windows, né? Porém, ela já tem planos, né, de ficar cada vez mais robusta, né, em suas próximas versões, né? Então já até compartilhando algumas notícias que podem ser de interesse para falar sobre a ferramenta. Agora, durante o primeiro trimestre de 2024, já será lançado para servidores Windows e durante o ano de 2024, né, ao longo do ano, também será lançado para Mac e Linux, né? Então a compatibilidade será expandida aí para outros sistemas operacionais também, saindo ali somente de Windows, né, cobrindo ali os principais Mac e Linux também. Vejo aqui também outra pergunta do Bruno. Olá, o meu não aplica os patches, teria alguma dica? Bom, não sei se talvez entendi corretamente a pergunta, não sei se você já tem um módulo habilitado na sua solução, na sua console, né, no produto. Caso você tiver, a gente teria que avaliar detalhadamente, né, exatamente o que está acontecendo. Bom, eu posso talvez pegar o seu contato, Bruno, aqui através do webinar, né? A gente tem o acesso à lista de contatos, né, do webinar. Eu posso entrar em contato posteriormente com você para entender um pouco melhor do que se trata, né, e conseguir direcionar corretamente aí a situação, né, que você enfrenta no momento. Deixe-me ver aqui algumas outras perguntas. Me parece que temos algumas outras. Tá, uma pergunta aqui do Joel. Estes módulos estão disponíveis para o ambiente on-premises? Não, Joel, esse módulo de gestão de patches e vulnerabilidades ele foi lançado apenas para a console cloud, né, para o E7 Protect Cloud. Deixe-me ver, me parece que temos algumas últimas perguntas. Uma pergunta do Ronald. É possível corrigir as vulnerabilidades diretamente do console ou preciso ir nos endpoints? Excelente pergunta também, Ronald. Aqui a ideia
como é a gente criar um processo de gestão de patches e vulnerabilidades, é que a gente faça todo o processo diretamente através da console, que a gente não tenha necessidade de ir individualmente em cada equipamento para fazer o processo, né? Então, toda a gestão das vulnerabilidades, a gestão dos patches, a aplicação das correções, inclusive, a gente faz tudo através da console, né? Exatamente para poder facilitar o dia a dia do administrador e entregar esses recursos, como a gente falou, de visibilidade, né? Porque a gente sabe que a gente, é claro, ainda pode ir máquina a máquina ali, mas a gente não vai ter visibilidade completa porque a gente não vai conseguir controlar isso de maneira centralizada, né? Então, o principal objetivo aqui é entregar todo esse recurso aí através da console. E vejo que temos uma última pergunta aqui, a pergunta do Leonardo: qual a diferença entre o E7 Protect Complete e o E7 Protect Elite? Excelente pergunta também, né? Hoje o E7 Protect Complete ele seria o nosso carro-chefe corporativo, né? Ele vai oferecer ali toda a parte de proteção para endpoints, né? Estações, servidores, dispositivos móveis, console de gerenciamento, criptografia, o módulo de gestão de patches, proteção para o Office 365. Então, assim, o Complete ele vai oferecer esses recursos que eu acabei de comentar. A principal diferença, o Elite ele vai oferecer tudo que o Complete já oferece, que foram os recursos que eu mencionei. Ele vai oferecer o nosso XDR, que seria o E7 Inspect, e oferece também o nosso produto de duplo fator de autenticação, que seria o Secure Authentication. Então, a principal diferença do Complete para o Elite são esses dois produtos, o XDR e o duplo fator de autenticação. Creio que temos tempo para uma última pergunta que foi enviada aqui no chat. Uma pergunta do Gabriel: essa funcionalidade vai ser lançada on-premises depois ou vai ficar apenas em nuvem? Também uma boa pergunta, Gabriel. Bom, no momento não existem planos de lançamento na versão on-premises, né? Claro, a E7 ela sempre coleta feedbacks, né, dos clientes em relação às funcionalidades dos produtos, né? Então, assim, neste momento não existem planos de lançamento na versão on-premises, né? Então a tendência é que neste momento permaneça apenas em nuvem, né? Mas claro, é algo que é constantemente avaliado, né? Então se tiver essa necessidade de implementação na versão on-premises também, será considerado, né? Mas no momento apenas na console em nuvem. Bom, creio que não temos mais perguntas. Maravilha. Então, obrigado pelas perguntas, foram realmente todas bastante pertinentes. E eu gostaria de agradecer também a presença de todos. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado vocês a responder essa pergunta, né? Atualizar ou não atualizar. Por favor, atualizem. Deixar o ambiente com softwares antigos é um tiro no pé. Procurem atualizar o quanto antes e que o conteúdo tenha enriquecido vocês de alguma forma. Contamos com vocês no próximo webinar. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.